Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 126. Abre sua Bíblia para ler comigo, acompanhar a leitura no Salmo 126. Antes de ler o texto, um lembrete: todos os amigos, irmãos que vão participar do encontro, quero encorajar vocês a convidarem os familiares de vocês para o encerramento do encontro no domingo aqui. Tá joia? Convide eles, motive eles a estar aqui para um momento festivo aqui no encerramento do encontro aqui. Tá joia? Ainda dá tempo de você convidar, e os pais, talvez os filhos já mais crescidos. Então, traga eles no culto da noite para a gente fazer uma festa bonita de encerramento aqui. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler juntos? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe essa palavra. Nós não começamos nenhum projeto, por mínimo que seja, para dar errado. Todo e qualquer projeto que nós temos, todo e qualquer sonho, por mais simples que seja, nós queremos realizá-lo e esperamos, no final, alcançar resultados. Queremos ser felizes. Quando nós planejamos a nossa vida familiar, talvez muitos de nós, quase todos, sonharam com isso bem antes de acontecer. Bem antes de conhecer o príncipe encantado, que não vai virar sapo, vai continuar encantado. Amém, gente? Bem antes de conhecê-lo, talvez, você com certeza sonhou em ter uma família abençoada e feliz. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é assim mesmo. Nós temos aquela convicção, aquela expectativa, aquela esperança de que eles sejam realizados e nós sejamos felizes. Agora, nós precisamos também ser realistas e perceber que nem sempre isso acontece. E hoje existem tantos movimentos, tantas iniciativas para apoiar a família e o casal, exatamente porque alguns não estão vivendo essa felicidade. Porque alguns estão, quem sabe, desanimados. Sonharam, planejaram, mas a coisa não está indo bem, estão desanimados. Tantas iniciativas hoje, tantos esforços dentro e fora da igreja, porque as coisas não estão indo bem e as pessoas e nós, muitas vezes, precisamos de ajuda. Quando eu olho para esse texto,
no Salmo 126, eu aprendo aqui acerca de 3 visões que eu preciso ter para ter uma vida abençoada. 3 visões para que os meus sonhos, os sonhos de Deus, se tornem realidade na minha vida. Eu queria compartilhar com você sobre essas 3 visões que eu preciso ter, que eu preciso desenvolver. Quando eu falo 3 visões, eu não estou falando aqui apenas do ato de você dirigir o seu olhar, mas eu estou falando com você do ato de você planejar pela fé e enxergar pela fé a felicidade que Deus tem para você, para a sua família, para a sua casa, antes mesmo dela se tornar real. Visão é isso. É você enxergar antes daquilo se tornar concreto. É ver pela fé. É uma realidade imaginável. É algo que você começa a desenvolver com o impulso, com o toque de Deus, com o toque do Espírito Santo, com o toque da palavra de Deus. A palavra gera sonhos, expectativas, e você forma na sua mente uma visão. É isso que eu espero que aconteça, é isso que eu creio que Deus quer que aconteça. Já aconteceu? Você está pegando, palpando? Ainda não, mas pela fé você já está vendo que isso é real, isso é visão. 3 visões para que nós tenhamos uma vida abençoada. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma visão de gratidão para com o passado. O texto diz que o salmista olha, em primeiro lugar, para trás. Observe que as expressões dos primeiros versículos, elas todas nos remetem ao passado. Quando o Senhor restaurou, isso é o passado. O salmista agora está olhando para trás. Ou quem sabe, olhando no retrovisor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós o quê? Ficamos, passado. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, passado, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Passado. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, esse povo que canta este salmo volta finalmente à sua terra. 70 anos de escravidão na Babilônia. Deus então age de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, de uma forma que jamais eles podiam sequer imaginar. Deus tira esse povo do cativeiro, manifestando força, manifestando o seu poder. Essa libertação, essa ação de Deus produz exultação entre o povo, produz exultação até mesmo entre os vizinhos, entre as outras nações. O que Deus fez, passado, na vida deles, produziu impacto nas pessoas que estavam ao redor. Quando você olha para o passado, o que você vê? Quais os sentimentos que brotam no seu coração? Quando você olha para o passado, talvez um passado, você poderia pensar num passado mais próximo, num passado um pouco mais distante, quem sabe num passado de alguns meses. Quando você olha para o passado de modo geral, que sentimento vem ao seu coração?
frustração, decepção, desânimo, derrota. Nós cantamos hoje essa música que mexe tanto com os nossos sentimentos, né? Se tentaram matar os teus sonhos. Quando você olha para trás, você percebe, você olha, você somente enxerga aqueles que tentaram matar os seus sonhos, você somente enxerga sonhos destruídos. O que você, olhando para o passado, você percebe? Para uma vida abençoada, nós precisamos olhar para o passado como Deus olha. Para que Deus efetivamente nos dê a graça e a alegria de ver os sonhos realizados, nós precisamos aprender a olhar para o passado. É inevitável olhar para o passado. O bom motorista faz uso do retrovisor, mas ele não se esquece que diante dele tem um enorme para-brisa, um enorme caminho a trilhar. Não é por acaso que o retrovisor é tão pequeno, porque o olhar para o passado é um olhar que não pode ser muito longo, não pode ser continuado, não pode ser muito detido. O olhar para o passado precisa ser na perspectiva divina. E na perspectiva divina, o meu olhar é sempre de gratidão. A Bíblia traz tantos exemplos para nós de pessoas vencedoras e pessoas como eu e você. A lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, são pessoas como eu e você. E a Bíblia não esconde, inclusive, os defeitos dos heróis da fé, os deslizes dos heróis da fé, para mostrar para nós, olha, você também pode ser um herói da fé. E dentre os heróis da fé tem um pelo qual eu sou apaixonado na sua história, que é a história de José. Talvez poucos exemplos na Bíblia mostram para nós, tão bem como o exemplo de José, como lidar com o passado. Poucos. José poderia olhar para o passado e permitir e deixar que o seu coração se enchesse de desânimo, de frustração, de amargura e de ressentimento. Ele tinha todas as razões para isso. Rejeitado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o mataram com o coração. Que coisa terrível, toda a família se uniu contra ele, que decepção, que amargura. Depois esse homem foi injustiçado no Egito, esquecido na prisão. Mais tarde José olha para o retrovisor e diz assim, Deus transformou o mal em bem. Gênesis 50, 20. Para que muitas pessoas hoje fossem salvas e fossem abençoadas. Ele olhou para o passado na perspectiva divina, com gratidão. A nossa vida é assim, o nosso passado é assim, nós temos coisas que não foram boas, a nossa vida conjugal é assim. E à medida que o tempo vai passando, e diga muito bem àqueles que já estão aí para lá dos 20, 25, que já tem uma história. E é interessante, eu como pastor às vezes mexo com as pessoas, falo assim, mas vocês são tão bonitos, tão felizes, tão ajustados, que casal maravilhoso. Eles olham para mim, pastor, mas tem história aí atrás. Hein? E tem mesmo. Assim é a nossa vida. Não existe nenhum ser humano na face da terra que olha para trás e só vai ver assim, a minha vida é 100% de acerto. Tudo que eu fiz como marido, como pai, como filho, tudo que eu fiz foi 100%. Eu não quero esquecer nada do que eu fiz, porque foi tudo bom, tudo certo. Ninguém pode dizer isso no alto do seu bom senso. Ele vai enxergar coisas que ele diz assim, mas que mancada, hein? Que mancada. E aí,
É exatamente nesse ponto, que ou nós avançamos ou nós ficamos parados e às vezes até retrocedemos. É quando olhamos para as nossas mancadas, na perspectiva humana, e falamos assim, olha, que mancada. E ficamos ali, como diz alguém, amassando barro, remoendo, lamentando, lamuriando, queixando, arranjando culpados. Ah, se não fosse fulano, ah, se não fosse a fulana, ah, se não fosse meus pais, se não fosse aquilo, se eles não tivessem feito isso, e fica ali, em volta, dando voltas, e não experimenta o avanço. Por quê? Olhou para o passado na perspectiva humana, carnal, mas quando nós olhamos na perspectiva divina, nós enxergamos um Deus que age de forma soberana na nossa vida. Um Deus que tem a nossa vida nas mãos. Um Deus que tem a minha vida conjugal, a minha vida familiar, toda ela nas mãos. E ainda mais, um Deus que tem nas mãos aqueles que fazem parte da minha vida, do meu mundo, que fizeram. Inclusive aqueles que me ofenderam, que me machucaram, que me magoaram, que me traíram, inclusive esses estavam nas mãos de Deus. Foi com a permissão de Deus. Foi assim que José olhou para a vida no passado, e é assim que eu e você olhamos. Foi assim que o apóstolo Paulo também olhou e conseguiu avançar e se apropriar de coisas maravilhosas. Foi assim que ele escreveu, viveu e escreveu o Novo Testamento quase todo. Tira Paulo do Novo Testamento, vai sobrar pouca coisa. Esquecendo-me das coisas e avançando. Prossigo avançando para as que diante de mim estão. O esquecendo de Paulo não significa que ele teve amnésia, não. Significa que ele aprendeu a olhar para o passado do ponto de vista de Deus. Às vezes Deus coloca diante de nós a oportunidade, como a oportunidade do encontro. E talvez, você esteja pensando, o pastor está valorizando demais o encontro. Não estou valorizando, não. Eu tenho uma experiência de encontro de casal de muitos anos, e se eu fosse contar para vocês o que eu vi Deus fazer na vida de casais e de famílias, dava um livro muito bonito. Minha esposa está aqui balançando a cabeça, porque ela participou de tudo isso. Conta coisa bonita. Fui participar de um congresso em Belo Horizonte, e eu fui à mesa me servir lá na hora das refeições, e dei de cara com um rapaz, um senhor, e aí eu olhei para ele, abaixei os olhos, ele olhou para mim, abaixou os olhos, eu pensei assim, da onde eu conheço? E ele também pensando, da onde eu conheço? E aí nós demos a volta na mesa e resolvemos abrir o jogo. Falou assim, de onde nós nos conhecemos? Quando nós falamos assim, eu falei, Francisco, ele falou, Honório. Largamos o prato, nos abraçamos longamente, emocionados, quase que chorando. E falamos junto, o que você está fazendo aqui? Ela falou, isso aqui é um encontro de pastores, Francisco, o que você está fazendo aqui? O Francisco havia se decidido por Cristo no encontro de casal e era pastor de uma grande comunidade lá em Vitória, no Espírito Santo. Um homem que jurou nunca entrar numa igreja. E no dia que o encontro de casal conseguiu levá-lo, fazê-lo sentar um final de semana no meio daquele povo que ele chamava de povo crente, que ele não gostava, apesar da esposa dele ser crente, mas ele não gostava dos crentes, não gostava da igreja. Deus transformou a vida daquele homem, e se eu for contar para vocês quanto Deus tem usado aquele homem. E no final ele me deu um livro que ele havia escrito. E como Deus estava usando. E quantas, irmãos, experiências.
Então, às vezes, Deus coloca a gente diante de uma oportunidade como essa que vocês estão, e por causa do passado, nós não nos apropriamos daquela oportunidade. Eu estou falando do encontro, mas a gente poderia citar tantas outras oportunidades de Deus para nós, como casal, como família, como pessoas, e nós não avançamos por causa do passado não resolvido, porque nós olhamos para o passado ainda e estamos presos nele. Olhar para o passado com gratidão é uma condição para que Deus derrame mais bênçãos sobre a sua vida. Em segundo lugar, o texto sai do passado e agora o salmista está no presente. O verso 3, ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ainda ele está aqui celebrando as vitórias do passado. E, de repente, no verso 4, ele volta para o presente. Quando ele faz uma súplica, quando ele ora a Deus e diz: Deus, restaura a minha vida, restaura a vida do meu povo, restaura a nossa sorte, restaura a sorte da minha nação, restaura a sorte da minha casa, restaura a sorte da minha família, restaura, Senhor, o meu casamento. Olhar para o passado com gratidão, mas olhar para o presente com realismo e com súplicas. A realidade não era muito boa. Esse povo experimentou a ação de Deus de uma forma extraordinária no passado. Deus interveio, Deus fez, Deus deixou esse povo boquiaberto com suas ações. Mas agora o presente era decepcionante. O presente era desanimador. Senhor, estamos em ruínas, nós estamos quebrados, nós estamos massacrados. Senhor, restaura. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura a nossa família, restaura a nossa vida. Olhar para o passado com realismo. Que coisa desafiadora, porque muitas vezes nós preferimos mascarar a realidade, nós preferimos passar uma maquiagem e nós temos dificuldade para enfrentar a seca presente. Nós temos dificuldade com a estação do inverno. Aquele tempo, o tempo em que o salmista estava vivendo era um tempo que estava exigindo restauração. Um tempo, uma situação em que eu e você eventualmente podemos chegar. Uma situação, um tempo em que eventualmente eu e você, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, podemos chegar. Ninguém também está isento disso. E não é por falta de esforços. Mas o fato é que você está vendo um período assim de secas. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Neguebe era um deserto. A maior parte do tempo permanecia seco. Não produzia nada, feio, estéril. Mas quando vinham as torrentes, resultantes das chuvas, ele voltava a florescer. Então, o que ele está dizendo aqui é o Senhor: Deus, faz chover novamente sobre meu casamento, para que ele floresça, faz chover sobre a minha nação, faz chover novamente sobre a minha casa, para que ela deixe de ser esse lugar triste, sem alegria, esse deserto, que nada floresce, Senhor. Restaura, faz chover, inunda novamente a minha vida com a sua graça.
nós vamos ter, e você sabe disso, né? Você está tendo hoje, você vai ter no encontro junto com a gente um tempo assim onde você vai poder orar desta forma. Eu sei que você já tem orado e você vai poder orar junto com tantos outros que estão na mesma situação. A minha não é diferente da sua. A gente precisa eventualmente olhar para o presente e perceber que as coisas não estão legais. Então é hora de clamar. É hora de suplicar. Vocês, casais mais novos, vão aprender isso. As conquistas do casamento são muito pouco definitivas. Que a gente pensa assim, colocou a aliança no dedo, acabou, conquistou, acabou. Não, começou a conquista. Começou a conquista. Então, às vezes, queridos, chega um momento na nossa vida, isso mesmo, na nossa vida pessoal. O passado de glórias tinha se transformado num deserto cinzento. Olhavam para o passado e viam as glórias, mas nada disso mudava o presente. E a terceira visão, e última visão para uma vida abençoada. A visão do futuro com esperança. Se para o passado eu preciso dirigir um olhar de gratidão, se para o presente eu preciso dirigir um olhar de realismo, de clamor, de súplicas, para o futuro eu preciso ter um olhar sempre, sempre e sempre de esperança. Sempre. Porque Deus está no negócio, porque Deus está na minha vida, porque Deus está no seu casamento, porque Deus está na vida da igreja, porque Deus está na sua vida, é que você olha para frente com esperança sempre. E talvez você diga, pastor, não tem nada que me anima. Tem sim. Como não tem? Não tem. Me ajuda a ver. Deus. Abacuque, certa vez, olhou ao seu redor e não viu nada que trouxesse ânimo e força. E ele diz assim, Deus é a minha força. Só Deus. Esse não muda. Isso sempre vai estar. E a natureza de Deus é isso. É de esperança, é de abençoar. É por isso que o meu olhar para o futuro é de esperança. O texto termina dizendo, voltará trazendo os resultados. Voltará com júbilo. Ele ainda não havia voltado, os resultados não haviam acontecido, mas ele já olha para o futuro com a esperança de que eles vão acontecer. Se há algo que Deus faz na nossa vida, meus queridos irmãos, é reavivar a nossa esperança. Por isso também o profeta diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por isso, levante os olhos e veja o futuro com esperança. Deus é fiel, Ele não mudou e não vai mudar. É por isso que você levanta os olhos a despeito da realidade e olha para frente com esperança, porque Ele é fiel. Como que esse futuro de esperança vai se tornar real? Quando eu me levanto para semear. Os que com lágrimas semeiam. Você já viu alguém semear assentado? Alguém na sacada
daquela bonita casa da fazenda jogando as sementes? Não. Mas você já viu o semeador sair a semear muito cedo, com as sementes na mão e sendo bastante cauteloso, preciso, cova por cova, jogando a semente? Essa figura nós sabemos, é essa figura que o salmista está aqui evocando. Os que com lágrimas semeiam. Você também nunca viu alguém jogar a semente e ir embora para casa e só voltar daqui a alguns meses esperando colher o fruto. Não, ele semeia e logo ele já está lá novamente regando. Os que semeiam com lágrimas, isso significa aqueles que se levantam e tomam atitudes e promovem ações com esforço, com cuidado, com amor, com zelo. Eu tenho certeza que você, ao decidir participar do encontro, você tomou na sua mão um saco cheio de muitas boas sementes. Eu tenho plena certeza disso. De que quando você diz eu vou, junto com a sua esposa, você pegou o saco de sementes e colocou de pé. Nós cantamos uma música também que nos ensina sobre isso, né? Eu creio no poder da oração e dos joelhos que se dobram. Todas as vezes que você dobrou e tem dobrado o joelho pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus projetos, você está semeando com lágrimas. Eu não vou perguntar, mas eu sei que muitos de vocês, se não todos, têm chorado diante de Deus pela sua família. As suas lágrimas fazem parte dessa semeadura que Deus espera que eu e você façamos. Pequenos gestos representam essa semeadura, gestos de boa vontade, gestos de generosidade. Talvez você, marido, que recebeu a ficha da sua esposa e ela falou assim, vamos, querido. E você, eu não quero nesse lugar, mas não é possível, eu não quero. E você remoeu. E no final você falou assim, vamos. Mas você não quer ir. Mas você falou, vamos. Para agradar a sua esposa. Esse é um gesto em que você semeou com lágrimas. Às vezes a gente precisa fazer coisas que vão meio contra a nossa vontade, não é? Você já fez no seu casamento alguma coisa para agradar a família, a esposa, que foi contra a sua vontade, e no final você diz, que bom que eu fiz. A gente é assim, nós somos assim, a vida conjugal, a vida de modo geral, exige de nós algumas renúncias, né? As suas renúncias fazem parte dessa semeadura, renúncias que a palavra de Deus apontou para você. Perdão que você pediu. Conversava com alguém sobre o perdão e ela estava falando para mim, né, sobre essa dinâmica toda do perdão. Falei, eu não fiz nada, mas a pessoa está ofendida. Eu falei, vai lá e pede perdão. Mas eu não fiz nada. Eu falei, mas vai lá e pede perdão. Como é difícil, né? Na sua concepção você não errou, eu não errei, mas está um conflito que está permanecendo. Então vai lá, toma iniciativa. Pede perdão. Isso é semear com lágrimas. Eu sei que você tem feito isso. Continue fazendo. Dá o seu direito. E sabe por quê, querido? Você dizer, pastor, por quê? Me dê uma razão, porque o meu casamento não está merecendo. A minha mulher, muito menos. O meu esposo, muito menos. A razão é porque Jesus deu direito por você. A Bíblia diz que ele abriu mão do direito
e assumiu a forma de servo e viveu aqui e morreu por você e por mim. É por isso que nós estamos salvos. Então é por isso que nós vamos abrir mão do direito. Talvez na hora você não vai encontrar na sua esposa razões para isso, nem no casamento, mas em Jesus sempre você terá. Então olhe para Ele. Olhe para Ele. Quem sai semeando, se levanta sem preguiça, com esforço, e semeia com renúncias, a promessa se cumpre. Voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse final de semana eu tenho certeza que você vai experimentar isso aqui. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, lá durante as nossas reuniões. Tudo que Deus falar com você, você pega a sementinha e joga. Preste atenção, por favor, que depois eu quero que você fale para mim. Falei, pastor, o senhor tinha razão. Cada gesto que o Espírito de Deus levar você a fazer, faça. Cada atitude, faça. Porque eu tenho certeza que essa será a sua experiência. Você voltará com os resultados na sua vida. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Diz a fábula de Esopo, da formiga e as cigarras, que durante o inverno as formigas trabalhavam para secar o grão úmido, quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe perguntaram, por que no verão não reservaste também o teu alimento? E a cigarra respondeu, não tinha tempo, pois cantava, alegrando o mundo com a minha melodia. E as formigas riram e disseram, pois bem, se cantavas no verão, danças agora no inverno. Descuidar, se desanimar e não investir semeando a boa semente pode causar no futuro tristezas e pode gerar necessidades. Semeie. Pastor, meu casamento está muito bom, não sei o que eu vou fazer nesse encontro. O pessoal tem insistido tanto e até agora eu não sei, está tudo legal lá em casa. Encontro de casal não é para quem está com a vida bagunçada, não, gente. De jeito nenhum. Mas veja como um investimento para o futuro. Como as formigas que trabalharam durante o verão reservando o alimento. Porque pode ser que um dia o inverno chegue na sua casa. E aí você vai ter fartura. Porque durante o verão você trabalhou duro.